dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Agora tudo certinho, Miriam. Você está apontando no seu blog no Globo, você está acompanhando o julgamento desde muito cedo, e você está apontando contradições do ministro Fux. Eu começo com uma observação que é o seguinte, quer dizer, ele disse que o processo todo é nulo, porque não deveria estar no Supremo Tribunal Federal e muito menos na primeira turma. Entretanto, ele está julgando o mérito, né? Pois é. Eu até conversei com um dos advogados de Jair Bolsonaro sobre isso. Sei. E ele disse que é natural que ele julgue o mérito, dado que decidiu-se na turma que o voto seria contínuo. Então, o voto, na visão da defesa do ex-presidente, deveria se julgar primeiro as preliminares, e então e entrar no mérito da ação penal. É isso que justifica pela visão da defesa. Uhum. Agora, eu tenho falado também enquanto isso, eu tenho falado de um lado com as defesas, do outro lado com o ministro do Supremo, que estão ou não na primeira turma. E aí tem dois tipos de análise. Primeiro, há uma perplexidade, porque pelo fato dele estar completamente contraditório a ele mesmo, não é um voto contra Alexandre de Moraes, nem um voto contra o procurador Gonê. É um voto contra Luiz Fux. É Fux versus Fux, como aquele filme, Kramer versus Kramer. Porque ele votou e condenou todos aqueles que foram julgados pelos atos de 8 de janeiro e que estão ou na Papuda ou cumprindo pena em prisão domiciliar, ou estão em regime de remissão, ou fizeram um acordo de não persecução penal. Mas, assim, ele julgou que havia ali crime. E aí, que aquela ação não era nula. E agora ele considera tudo, quer dizer, primeiro que não pode ser no Supremo Tribunal Federal, porque não é o juiz natural. Então ele considera incompetência total. Se é incompetência total para quem exerceu o poder e para um grupo que tem inclusive um deputado, o que dirá de pessoas que não têm e não tiveram foro? Nunca, porque são as pessoas que foram presas em 8 de janeiro. E aí depois ele considera que tinha que ser na primeira turma. Um ponto que já não podia ser na primeira turma, tinha que ser no plenário. Depois ele considera improcedente, completamente improcedente, a acusação de organização criminosa. E aí é quando ele usa o argumento mais difícil de ser aceito, na verdade. Quando ele diz que é preciso, uma organização criminosa precisa de ter crimes continuados e crimes variados, né? Vários tipos de crime. E falou que isso não está caracterizado. Quer dizer, se tivesse tido golpe de Estado, eles iam continuar cometendo crimes, e os crimes mais variados, como a gente já viu, porque a gente já viveu uma ditadura. Então, ele faz um voto que é aparentemente técnico, as defesas têm dito que ele está fazendo um trabalho técnico, mas ele é técnico, mas ele é desprovido de contato com a realidade, né? Porque é como se ele estivesse julgando uma coisa que não é o que está sendo julgado. Porque um crime de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, ele é muito mais difuso, ele é muito mais, não pode ser caracterizado dessa forma tão literal como ele faz quando ele pega todas aquelas citações que ele faz, com todos os preceitos jurídicos que ele traz. Então ele está fazendo uma coisa literal. É a organização criminosa? A organização criminosa é isso. Então, se não é crime continuado, se não vai ter
ele usou uma expressão, está me faltando agora, que é crime indeterminado, que não é crime indeterminado, é um crime determinado, é um golpe de Estado. Mas é que depois eles continuariam praticando crimes indeterminados, como, por exemplo, tortura, morte, né? Fechamento de Congresso, fechamento de Supremo. E eu acho que então, o problema do voto dele, ele coloca uma divergência muito mais radical do que tudo que se esperava, né? Ele faz uma surpresa, o voto é uma surpresa para todo mundo, inclusive para as defesas com quem eu estou falando, e que estão muito felizes, mas surpresos. O que ele faz, e isso o Merval comentou, ele abre uma janela para essa discussão futura desse processo, né? Porque dificilmente ele será seguido pelo que se tende. No mínimo ele rompe a unanimidade, né? Ele rompe a unanimidade, mas de uma forma muito mais radical. Então ele cria uma fratura que vai ser explorada, evidentemente, por todos os advogados, e os advogados têm mesmo que explorar todas as possibilidades de defesa dos seus defendidos, né? Mas é muito contraditório com ele mesmo e é muito ruim para a própria corte, porque ele sustenta coisas que aparentemente dão razão à ideia de que há uma tirania e não uma defesa. Última palavra, eu sei que estou estourando. Ele próprio, Fux, ficou na linha de tiro em 2021 e contou que sofreu, que passou a noite lá porque ele era presidente supremo dia 7 de dezembro de 2021, quando teve o início de uma escalada golpista. E ele sabe o que ele ficou na linha de tiro, porque ele ficou dentro... Opa! Perdemos de novo o contato com a Miriam Leitão e ela estava falando sobre a participação. Ela estava falando daquele dia em que houve uma espécie de levante, né? E o Supremo esteve sob ameaça, no dia 7 de dezembro de 2021. E o ministro Luiz Fux, em ocasiões anteriores, falou a respeito daquela noite enfim, a situação toda de apreensão por parte das pessoas que estavam de alguma forma ameaçando ali o Supremo. Na época ele era presidente da corte. Bom, a gente vai tentar depois refazer o contato. Enquanto isso, vamos para o... Voltou? Miriam? Miriam, só para você concluir o episódio que você estava contando do 7 de dezembro de 2021, quando o próprio ministro Luiz Fux sentiu aí a apreensão em relação a uma espécie de levante golpista que já começava, né? Começava. Na verdade, é 7 de setembro. Os manifestantes chegaram um dia antes, surpreenderam toda a segurança e invadiram a área em frente ao Supremo, ameaçando invadir o Supremo com uma carreta. E ele foi para dentro do Supremo, que era presidente do Supremo, e pediu segurança e contou isso em entrevistas como um momento de horror que ele viveu. Se ele acha que isso não é grave, se ele perdeu, se ele esqueceu isso, é ruim, porque esse é um momento da escalada. E desculpa ter caído, sabe por que caiu? Por causa da ligação não pedida, ligação de telemarketing que não pode acontecer e que derruba o aplicativo. Então, da próxima vez eu farei uma ligação mais tradicional, quando tiver sob ataque de gente me vendendo coisas. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Continuamos depois. Obrigado, até mais. Até mais. Até.